Oi, pode me chamar de Tatsumi e hoje, heróis. Eu não falo muito disso aqui, mas eu sou muito fã de super-herói. Mas eu sou um caso curioso, porque eu não sou a pessoa das HQs. Eu não li praticamente nada de história em quadrinho de herói. Se eu li umas 2 ou 3 na vida inteira foi muito. Mas eu sou muito dos filmes de herói. Série, animação também. E por osmose dos canais que eu acompanho, eu aprendi uma coisa ou outra sobre quadrinhos. E na esteira do filme do Superman que já estreou e eu já vi, vocês sabem a empolgação que eu tava pra esse filme, ao invés de falar só do filme do Superman, hoje a gente vai falar quais os filmes definitivos de super-heróis. O que eu quero dizer com isso? Filmes que de uma vez só englobam tudo o que a gente precisa saber sobre aquele herói. Note que eu não tô falando os melhores filmes de herói. Tem filmes melhores do que os que eu vou falar aqui na lista? A ideia aqui é pensar em filmes que de uma vez só, numa tacada só, encapsulam tudo sobre aquele personagem, como se fosse um super pacotão completo que de uma vez só te entrega tudo o que você precisa saber sobre aquele personagem. E fica a dúvida, será que esse novo Superman se enquadra nisso? Será ele um dos filmes de herói definitivos? Vocês vão descobrir. Mas primeiro vem comigo. Primeiro de tudo, eu me foquei em filmes de personagens figurões, grandes heróis dos mais famosos, porque o meu próprio conhecimento é limitado, então assim, não adianta falar que o filme do Absolute Espetacular Man não entrou na lista, porque primeiro de tudo eu nem conheço, mas aceito 100% de sugestões nos comentários. Pra gente procurar pelos filmes definitivos de herói, a gente vai passar por 4 critérios que eu estabeleci. O filme tem que ter uma história de origem, ele tem que ter um vilão clássico, o estilo visual / tom do filme tem que estar sintonizado com aquele personagem e o significado daquele personagem, o que ele representa, tem que estar bem colocado no filme. Segundo, vamos lembrar que isso aqui é baseado na minha opinião. Eu não tô falando leis absolutas, eu só tô falando o que eu acho baseado no meu parco conhecimento. Terceiro de tudo, deixa o like, pô. Compartilha o vídeo com o amiguinho, faz bem, me segue aí, Instagram, Blue Sky, Letterboxd. Sem mais delonga, primeiro filme. Peraí. Obrigado. Vamos começar com aquele que é inegável que vai ser um dos filmes definitivos para absolutamente qualquer um que você pergunte. Homem-Aranha 1, do Tobey Maguire. Esse é um ótimo exemplo para a gente começar a ilustrar o que eu falei, não necessariamente os melhores filmes de herói, mas os definitivos. Acredito que muita gente vai concordar que Homem-Aranha 2 consegue ser ainda melhor do que o primeiro, mas lembra dos nossos critérios? Homem-Aranha 2 acaba não tendo a história de origem, ou seja, você precisa do primeiro filme para entender bem o segundo. Apesar de ser um filme até melhor que o primeiro, para mim, é o primeiro que ainda é o filme definitivo do Homem-Aranha. Se uma pessoa caiu do céu, nunca viu nada sobre esse personagem e vê primeiro esse filme, ela sai fã. Vamos para os nossos critérios. História de origem. A gente tem completinha, com direito à aranha radioativa, tio Ben morrendo, descobrindo poderes, fazendo a roupa e abraçando o heroísmo. Vilão clássico? Temos! O Duende Verde é para todos os efeitos o arqui-inimigo do Homem-Aranha, e o filme faz questão de dar toda uma história de origem para ele perfeitamente organizada. Tom e estilo visual? Temos também, porque esse não é só um filme do começo dos anos 2000. Ele se permite ser levemente, sutilmente diferente para colocar coisas marcantes dos quadrinhos, tipo o Peter usando uma câmera analógica e o Clarim Diário ser um jornal 100% impresso. Isso sem contar a caracterização, que é magistral. O traje do Homem-Aranha é perfeito. Não tem nem nanotecnologia, nem borracha de bola de basquete, só perfeito. Isso sem falar do Jameson, que é uma página de quadrinho ambulante, e o tom é perfeito. O Peter parece um perdedor, mas nunca forçado demais. Ele é esforçado, inteligente na medida e falho como qualquer um de nós seria. É um filme urbano, a vida comum dele em Nova York é tão importante quanto a vida dele de herói, e a cidade e os seus habitantes sendo praticamente um personagem por si só. E o significado, isso é, a moral daquele personagem, é o que mais foi feito de forma magistral. O lema "com grandes poderes vem grandes responsabilidades" não só é falado, como ele rege o filme. O filme todo é sobre o Peter entender os seus poderes e os seus deveres e as consequências de não lidar com essas responsabilidades. E note que não só no sentido de ser super poderoso e salvar pessoas, mas de pequenas atitudes. Ser gentil com a Mary Jane, ajudar a Tia May. Poder e responsabilidade são o norte da trama. Não tem como, Homem-Aranha 1 é o filme definitivo do Homem-Aranha.
e nenhum outro até hoje conseguiu sequer chegar perto. Continuando na Marvel... É claro que eu ia achar uma chance de falar desse filme de novo. Eu sei, a fase 1 do MCU é cheia de filmes que poderiam se encaixar nos nossos critérios, mas nenhum fez isso melhor do que... Olha ele aqui de novo. É só o meu herói favorito. Bobagem. Da Marvel, pelo menos. Eu já rasguei muita seda pra esse filme aqui antes, então aqui eu vou rasgar mais um pouquinho. Vamos pros critérios. História de origem. Temos completinha, com ele começando como um soldado magrelo, mostrando seu valor, sendo escolhido pro projeto do super soldado, realizando missões até que acaba congelado para ir pro futuro. Vilão clássico. Temos, com toda certeza, o vilão mais clássico do Capitão América, o próprio Caveira Vermelha, e sem poupar papas na língua, o filme coloca ele como um nazi orgulhoso, supremacista, louco e que tem um plano de genocídio. Afinal, não tem caracterização melhor pro Capitão América que socar nazista. O tom e o estilo visual eu já falei um monte no meu vídeo sobre o grande erro do MCU, onde eu disse que esse é o filme mais charmoso que a Marvel já fez, ambientado na Segunda Guerra, mas ao mesmo tempo é lúdico e fantástico, tal qual um filme de fantasia. E o tom é exato, ele tem a vibe perfeita de super-herói pulp, exatamente no mesmo estilo que o Indiana Jones, com senso de aventura, missões perigosas em trens em movimento, perseguições, locações diferenciadas pelo mundo e um senso de humor na medida, se permitindo levar a sério quando precisa. Mas acima de tudo, ele é o que esse filme precisava ser, uma aventura. E o significado, vou te falar, essa era a parte mais fácil de errar. Transformar o Capitão América num filme sobre patriotismo e excepcionalismo americano, com ele defendendo o jeito americano como os valores ideais, sendo o soldado perfeito. Só que não, na verdade o filme pega tudo isso, esse caminho mais fácil de ufanismo e patriotismo barato, torce, inverte e transforma isso tudo em crítica. A grande jogada é que o Capitão América é um grande herói porque ele não é um bom soldado. O filme é justamente sobre como fazer o bem não tá ligado a seguir ordens ou uma bandeira, mas a ser gentil, bondoso e defender quem precisa. É por isso que na cena mais famosa do filme, o general e o cientista estão conversando sobre quem vai ser o escolhido, e o general quer o soldado, ele quer a obediência, o patriotismo, mas o cientista diz que não, que eles precisam é de coração e não de um assassino treinado. O general diz que o que eles precisam mesmo é de coragem, e aí eles jogam a granada e o Steve se joga em cima da granada, provando que coragem ele tem de sobra. Não se ganha a guerra com gentileza, doutor. Se ganha a guerra com coragem. Granada! Afaste-se! Pra trás! Mas o cientista queria, acima de tudo, um homem bom. E é por isso que, quando vira o Capitão América, ele fica desgostoso com a vida de propaganda política e patriotismo forçado, falando frases prontas para incentivar os jovens a ir pra guerra. Ele só se encontra como herói quando ele deixa de seguir ordens, deixa de ser um soldado e passa a ser um herói movido unicamente pelo desejo de proteger as pessoas. Movido tanto pela proteção, que a principal arma dele é um escudo. Se deixar eu passo o resto do dia aqui, vamos pro próximo filme. Passando pra DC, vamos começar com um dos que eu acho mais subestimados. E se você não gosta desse filme, você não senta do meu lado no recreio. Aquaman. Nossa, Aquaman é um dos filmes de herói definitivos? Sim, e presta atenção. Vamos lá, ponto por ponto. História de origem. Temos. A gente acompanha a vida do Aquaman certinho, desde a concepção, como ele é filho de dois mundos, como ele foi criado longe de Atlântida, isso que nutriu uma aversão dele pelo lugar, ele sendo treinado até virar o Jason Momoa, que levanta submarino, e todo o processo dele até virar rei de Atlântida. Vilão clássico? Ô, se temos! Não Orm, sai pra lá. Mas o Arraia Negra. Assim como em Homem-Aranha, a gente também acompanha a origem do vilão no filme, e como isso está intimamente ligado com Aquaman, como ele consegue o traje dele, e meu Deus, que roupa magnífica! Me chame de Arraia Negra.
tom e estilo visual, é aqui onde ele faz por merecer o seu lugar aqui no nosso hall. Eu já falei da armadura do Arraia Negra, mas isso se expande pro filme todo. Ele não tem medo de ser brega, de abraçar todo o absurdo que a premissa dele pede. Então o mundo submarino é imenso, exuberante, colorido, tem naves aquáticas em forma de animais marinhos, tem tubarões de armadura, povos marinhos que vão desde sereios até pessoas caranguejo. É um filme extremamente orgulhoso de ser como ele é, ao ponto de colocar as ondinhas redondas da telepatia dele, e o uniforme clássico laranja e verde, e o Aquaman montado num cavalo marinho como se fosse a coisa mais maneira do mundo, e o foda é que é mesmo. Aquaman é como aquele amigo de visual excêntrico, mas que tem tanta segurança de si mesmo que acaba descolado. E por fim, o significado tá aqui também. Acredito que não seja nada tão profundo quanto a significado, mas a trajetória dele de alguém relutante e até omisso para assumir as responsabilidades que cabem a ele é muito bem feita. Assim como em Homem-Aranha, é uma falta dele que cria uma ameaça mais tarde, no caso, a omissão de salvar alguém criou o vilão que o iria perseguir, tudo perfeitamente encaixado, um único filme que engloba tudo que você precisa saber sobre o Aquaman. Um primor. E chegando na reta final, tem um dos heróis que tá faltando aqui. E vocês perceberam. O Batman. E aqui a gente chega no impasse. Por quê? Porque tem muito filme bom de Batman. Então vamos usar os nossos critérios e ir por eliminação. Vamos já tirar de cara o Ben Affleck. Vai se fuder, Batman movido por ódio, tiro, porrada e bomba, tá maluco? Vamos tirar aqui também os dois do Schumacher, que eu acho dois bons filmes, mas Batman precisa de um toque sombrio, um toque de gótico para ser o ideal, e esses dois filmes têm mais neon que John Wick. Então, vai pra lá. Nolan. Complicado, difícil, eu adoro os 3 filmes, mas lembrem que estamos aqui usando os nossos parâmetros. E os Batmans do Nolan perdem muito no quesito visual. Eles são pé no chão demais, Gotham é morta demais, é só uma cidade normal. Cavaleiro das Trevas poderia estar no páreo se a Batcaverna não fosse feita de painéis brancos de LED. Então aqui já vai de base Cavaleiro das Trevas e Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu vou manter o Begins aqui no formal por boa vontade. Sendo assim, o que sobra pra gente é Batman e Batman o Retorno, os dois do Tim Burton, e The Batman de 2022. E aí a gente fica complicado. Se eu fosse seguir à risca meus parâmetros, The Batman estaria de fora, porque não tem a história de origem dos pais morrendo no beco. Mas ao mesmo tempo é a história de origem de como ele encontra a noção de heroísmo dele. E o filme te conta sobre a morte dos pais sem precisar mostrar a cena do beco. Indo pros do Burton, eu até tiraria Batman o Retorno por não ter origem, mas eu acho que o Retorno é o único a ter como parte integral do pacote algo que os outros dois não têm. O tesão. Esse aspecto horny, kinky, que sim permeia o universo do Batman. E nada encapsula isso melhor do que a mulher gato usando literalmente uma roupa de BDSM embalada a vácuo. Literalmente. Coisa que o primeiro Batman do Tim Burton não tem. Esse aspecto de sexy. Apesar de ter o Coringa, que é o vilão mais célebre e na minha versão favorita. E também esses dois filmes do Burton têm um Batman que mata. Assim, verdade seja dita, as mortes do Batman do Burton são muito mais seguindo uma lógica de desenho animado que realmente usadas para debater a moralidade do herói e as consequências daquela morte. Então eu meio que passo um panão, mas ainda assim é um Batman que mata. E o Begins tem história de origem completíssima, tem um visual mais realista, mas com pezinhos no estiloso, no sujo e incomum de Gotham, e todos esses filmes têm vilões muito carismáticos do Batman. Difícil, cara. Todos esses são fortes candidatos, mas cada um tem uma coisinha ou outra que desabona eles nos nossos parâmetros que a gente tá usando. Eu genuinamente não sei qual escolher. Todos têm o significado do Batman como um guerreiro atormentado, cheio de traumas, mas que mesmo assim consegue fazer o bem. Todos têm em certo nível o estilo necessário, todos têm uma certa história de origem, todos têm vilões extremamente clássicos. Eu não vou mentir, se eu fosse seguir só o meu coração, eu escolheria Batman como o filme de Batman definitivo. Mas eu admito minha derrota aqui. Qualquer um desses também se encaixariam. Comentem aí qual seria o filme definitivo de Batman para vocês. E enfim, chegamos nele, o maior herói de todos. O meu herói favorito, Superman. Eu sei, eu sou um morcego, o Batman deveria ser o meu herói favorito, mas não. Superman,
o maior de todos. Eu nem preciso de muitos rodeios aqui. Vocês conhecem o Superman, eu conheço o Superman, todo mundo conhece. Indo pros filmes, Super Calvio aqui nem entra na brincadeira. O senhor ninguém fica bom nesse mundo da Silva, pode ir pra lá. Brandon Hoff é ok, mas chatão. A gente, obviamente, tá falando do grandão. Superman, 1978, Christopher Reeve. Talvez o maior filme de herói já feito. Ele foi um marco tão grande que absolutamente tudo que veio depois no gênero de heróis se baseia nele de uma forma ou de outra. Todos os nossos critérios aqui são meras ilustrações. Esse filme aqui platina todos eles. É a definição do dicionário de Superman. O super-herói do sol, da esperança, movido por verdade e justiça, e o jeito americano, um amanhã melhor. Dos atores, até a música, o visual, a mensagem. O Superman sendo um herói de escopo tão amplo que ele vai de juntar as placas tectônicas de novo até salvar um gatinho na árvore. Esse filme é a encarnação definitiva desse personagem. Porém, vivemos em outros tempos. Superman, de 78, é um filme fruto da Guerra Fria. Ele é um colosso, de fato, um marco inigualável, mas ele não pode se manter perfeitamente atualizado para sempre. Nós aqui somos outra geração com outras sensibilidades, que, apesar de amar esse filme de todo o coração, já passou da hora de um Superman que fale com a gente e com o nosso mundo, com o nosso tempo. E bem, eu tô escrevendo isso momentos antes de entrar para a sessão do Superman do James Gunn. E muito em breve vocês vão descobrir se esse filme é tudo isso mesmo. Vejo vocês logo logo. Rapaz, conseguiram. E realmente, tudo aquilo que eu falei, executaram. Esse é um Superman atualizado que fala com a gente, com o nosso tempo, de maneiras bem mais profundas do que eu esperava. Eu vou falar do filme aqui de forma mais breve, mas eu vou separar em duas partes. Uma sem spoilers agora no começo, depois uma com spoilers. Relaxa que eu aviso. Para início de conversa, o filme é muito bom, mas ele não é perfeito. Ele tem a sua cota de erros, grande parte deles fruto de querer ser esse filme de início de universo. Então ele tenta abraçar tudo de uma vez e uma coisinha ou outra acaba escanteada ou apressada, sabe? Principalmente se tratando da participação da Gangue da Justiça e de certos personagens que não tem muito foco, uns deslizes do roteiro aqui e ali. Ele tem seus errinhos, ele tem sua cota de errinhos. Mas tirando isso do caminho, o Corey Sweet tem tudo para ser o Superman de uma geração. Ele tá perfeito no papel, sendo o cara bonzinho da esperança, às vezes tanto que o filme arruma humor disso. Não ridicularizando ele como ingênuo e idiota, mas na mesma linha dos embates do Capitão América e do Tony Stark em Vingadores, onde o Capitão América é o cara tão bonzinho que irrita, mas o filme celebra isso como parte do que faz ele especial. É exatamente isso que esse novo Superman faz. O Superman é poderoso, é bondoso, mas também é um herói em construção. Ele erra, ele é ingênuo às vezes, ele perde a paciência, mas são essas coisas que fazem ele humano. E também é um filme muito mais de aventura e ficção científica do que filme de hominho se batendo. Eu sinto que isso é em parte uma grande resposta à antiga DC, que sim, era muito pautada por hominho se batendo e que se dane os temas sendo tratados. Tipo, tava tudo bem o Superman e o Zod destruírem Metrópolis matando gente inocente, se a luta fosse boa. E isso continuou por toda a trajetória da antiga DC, que se dá na história, o importante é o Batman e o Superman saindo no soco. Indo até tipo Adão Negro, que é só porradaria de hominho o filme, e no fim tudo acaba esvaziado e se resumindo a uma competição de poderes de quem é mais forte que quem, sabe? Não, esse filme ele é o oposto disso. Não que ele não tenha ação, ele tem e muita, mas ele tem uma mensagem bem clara e o objetivo dele é passar essa mensagem. A mensagem sendo: proteger a vida é uma prioridade de qualquer herói. Qual vida? Toda a vida. De um alienígena ultrapoderoso a um mini esquilinho. O que é o contraste perfeito com o Luthor desse filme, que deve ser o Luthor mais cruel já feito em live action, que absolutamente despreza toda a vida, é movido por inveja e ódio mesquinho e não pensa duas vezes antes de sacrificar qualquer um por puro capricho. O antagonista perfeito para o nosso herói movido por amor à humanidade. E sinceramente, apesar da cota de probleminhas do filme, não tinha jeito melhor do novo universo DC começar. É um filme louco, frenético, cheio de adrenalina
Imperfeito é verdade, mas o terreno mais fértil possível para o futuro. A partir daqui vem os comentários com spoiler, então esteja avisado. Quando eu disse que esse filme deveria se atualizar aos nossos tempos, eu não esperava que ele fosse tão literal. O filme, além de abordar fake news em redes sociais, uso de bots, o papel de bilionários na sociedade, ele ainda é todo centrado ao redor do conflito na Borávia, que eu não esperava que fosse ser tão central na trama, e também não esperava que fosse ser uma alegoria tão na cara com a guerra de Israel. No filme, a Borávia é uma nação ultramilitarizada, patrocinada em peso com armamentos de última tecnologia dados pelo Luthor, e que está invadindo sem piedade a nação vizinha de Jarampur, que é militarmente defasada. Já pelos trailers, a gente já tinha a noção de que o filme estava fazendo esses paralelos, né, de Israel-Palestina, Israel sendo bancada pelos Estados Unidos e por bilionários que lucram com a guerra, mas o filme vai nisso até o fim. A Borávia não quer só invadir Jarampur, ela quer eliminar, trucidar, cometer um verdadeiro genocídio e, meu Deus, o filme é um verdadeiro manifesto anti-sionista, com direito à sua própria paródia do Netanyahu como o presidente da Borávia, sendo um velho nojento que alega em entrevistas estar libertando as pessoas de Jarampur, mas que na hora do ataque manda coisas tipo "Não vamos parar até que essas ruas estejam pintadas com sangue". Sabe, é um filme extremamente político. E a mensagem política é uma grande condenação de Israel, com direito à mulher gavião matando sem piedade o presidente da Borávia. É simplesmente delicioso. Então, assim, para todos os efeitos, o filme é quase uma versão moderna de Superman esmaga clã. O filme vai full no modo Android 16 do... Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Ou, em outras palavras, chapéu de fascista é marreta. Ah, não, aí ele extrapolou. Mata esse danado! Eu vou matar! Dito tudo isso, segundo nossos parâmetros, o novo Superman é o filme definitivo desse personagem? Que se dane os parâmetros. Pra mim, é sim um dos filmes definitivos do Superman. Ele já virou um dos meus filmes de herói favoritos e, facilmente de longe, o melhor filme do Superman desde Superman de 78. E uma das obras definitivas do personagem. Ele tem o herói humano e falho igual Homem-Aranha, tem o herói escoteiro e de coração bom de Capitão América, o orgulho do brega e maluco estiloso de Aquaman, um vilão clássico feito à maestria no nível do Coringa e carrega com orgulho o legado do maior herói de todos os tempos. Ele sabe exatamente tudo que o Superman precisa ser. Perseverança, bondade, atitude, humanidade, num mundo em que isso se torna cada vez mais raro, seja o mundo dele, seja o nosso. Para mim, o filme que melhor atualiza o significado do Superman. Não uma estátua perfeita de valores imutáveis que todos devem imitar, mas uma pessoa como eu e você que se esforça para fazer o bem apesar de tudo. E se ele pode se esforçar e vencer, a gente também pode. Esse filme é exatamente o que o novo público é o que a gente precisava. E é o que esse novo universo precisava. Ele é o herói que a gente precisa e merece. Temas atuais para sensibilidades atuais, vilões malignos, monstros gigantes, loucura de ficção científica e muito, muito coração. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. O próximo já está em produção, garanto que não vai demorar tanto para sair e eu vejo vocês lá.